Olá, eu sou o professor engenheiro Johnny Merces e nós estamos aqui no nosso canal para termos mais uma aula de engenharia civil e hoje nós vamos falar sobre a disciplina de estrutura de aço e madeira 1 na aula de número 4, já dessa playlist de aulas de estrutura de aço e madeira, onde a gente aborda a parte de madeira, né, dessa disciplina. Hoje nós vamos ver as propriedades mecânicas da madeira, a primeira parte, tá? E na semana que vem a gente vê a segunda parte, tá? Como eu disse, eu sou o professor engenheiro Johnny Merces e nós vamos começar a nossa aula de hoje de estrutura de madeira, tá certo? Muito bem. Primeira coisa que a gente vai comentar aqui seria a determinação da resistência característica da madeira, ou o FCD, tá? Para isso a gente tem aqui uma equação, né? O FWD é igual ao Kmod vezes FWK dividido por γW. O que significa cada uma dessas partes da equação? O FWD é justamente a resistência de projeto, né, que a gente está falando. O Kmod seria um coeficiente de modificação, a gente já vai ver algumas tabelinhas disso aqui. O FWK seria a resistência característica e o γW seria um parâmetro de ponderação dos estados limites últimos, né, dessa madeira que a gente está levando em consideração, tá certo? Então, sendo os valores de ponderação da resistência no estado limite último igual, então aqui a gente tem esses valores de ponderação, né, que seria o γWC de 1,4 quando é compressão, o γWT 1,8 quando é tração e o γWV que seria de 1,8 quando é cisalhamento, tá certo? Muito bem, já partindo já para as nossas tabelas, aqui nós temos os valores de coeficiente de modificação ou Kmod, né? A gente calcula esse Kmod, que é esse coeficiente de modificação, a partir dessa equação aqui, ó, Kmod 1 vezes Kmod 2 vezes Kmod 3. E como que a gente sabe, né, quais são esses coeficientes de modificação, dependendo da madeira que a gente está levando em consideração ali. Então aqui nós temos a tabela 1, que é justamente o Kmod 1. Então o que seria aqui, ó? Dependendo aqui das classes de carregamento, né? Se o carregamento é permanente, se é de longa duração, média duração, curta duração ou instantânea, a gente tem aqui, ó, dependendo dos tipos de madeira, né? Se é uma madeira serrada, laminada colada ou compensada, esse valor de Kmod seria 0,6 para carga permanente, 0,7 para cargas de longa duração e assim por diante, né? Se for uma madeira recomposta, daí seria 0,3 para carga permanente, 0,45 para cargas de longa duração e assim por diante, tá? Aqui nós temos a tabela 2, que traz justamente os valores do Kmod 2, né? Que são o seguinte: dependendo da classe de umidade, umidade 1, 2, 3 e 4, nós temos, comparando com a umidade relativa do ambiente, ou UAMB, né, que é umidade do ambiente, né, nós temos aqui, para a classe de umidade 1, tem que ser menor do que 65%, para a classe de umidade 2, entre 65% e 75%, classe de umidade 3, entre 75% e 85%, e a classe 4, para períodos de longa duração, acima de menores, né, do que 85%, tá? Muito bem. Então aqui nós temos também a umidade de equilíbrio da madeira, que é o UEK, que seria, da classe 1, seria de 0,12, na classe 2, 0,15, esses são os coeficientes, né, do Kmod, 0,18 ou maior do que 0,25%. Muito bem, e ainda pensando no Kmod 2, eu tenho aqui, dependendo da classe de umidade, se é 1 ou 2, ou 3 ou 4, né, que nós vimos aqui na outra tabela 2, 1 ou 2, ou 3 ou 4. Se for madeira serrada,
laminada ou compensada, esse coeficiente é 1,0 no primeiro e segunda classes de umidade, ou ele é de 0,8 se for da classe 3 ou 4 de umidade. Tá? Se for madeira recompensada, seria de 1,0 ou 0,9, dependendo da classe de umidade, e madeira serrada submersa, 0,65 nas classes 1 e 2. Tá? Muito bem, e aqui, enfim, o CAMOD 3, que a gente leva em consideração as coníferas como 0,8, as dicotiledôneas de primeira categoria 1 e de segunda categoria 0,8. E aí nós temos as peças laminadas e coladas, né? Se forem peças retas, esse coeficiente é 1. E se forem peças curvas, o coeficiente é 1 menos 2000 vezes T dividido por R. E esse T dividido por R significa o seguinte: o T é a espessura das lâminas, tá? E o R é o menor raio de curvatura dessas lâminas, justamente porque nós estamos falando de peças curvas, tá certo? Muito bem. Então, a determinação da resistência característica, ou FCK, né, é realizado pelo ensaio de compressão da madeira. Então, a madeira, obviamente, ela é submetida a ensaios, né, para a gente ver essa resistência aí, tá certo? Então, sendo os valores de compressão encontrados submetidos ao seguinte procedimento de cálculo. Faltou o acentinho ali, né? Então, esta é a equação, né, que a gente leva em consideração, onde o FWK, justamente a resistência característica, que é o que a gente quer encontrar, que deverá ser superior à menor resistência e também 70% da resistência média, certo? Tem que ficar entre esse parâmetro aí. Se isso não acontecer, então a gente adota o maior entre os dois, tá certo? O Fn, né? Ele está aqui na equação, seria o valor de resistência encontrado para cada corpo de prova, e o N, que está aqui, seria o número de corpos de prova que a gente encontrou, tá certo? Muito bem. Então, seguindo, vamos ver agora um exemplo de cálculo para a gente entender exatamente do que a gente está falando, né? Então, o cálculo é o seguinte: foram realizados ensaios de compressão paralela e determinados os valores abaixo, né, nessa tabelinha aqui, relacionados para a tensão de compressão, ou FWK. Então, o que é para a gente fazer? Determinar os valores de compressão das tensões resistentes, ou seja, achar assim, uma máxima resistência que esse grupo, né, de madeira, de corpos de prova, né, vai nos proporcionar a ter, quando a gente for incidir essas madeiras na prática, lá na realidade da obra, né, qual vai ser a resistência máxima em megapascal que elas vão ter, para que a gente tenha esse parâmetro aí. Então aqui nós temos os corpos de prova 1, 2, 3, 4 e assim por diante, onde o corpo de prova 1 ele teve 50 MPa de resistência, o 2 66 MPa, o 3 49 e assim por diante, tá? Então agora nós vamos passo a passo ver exatamente como que a gente pode calcular essas tensões aí, tá? Então, antes disso, né, só deixa eu dar uma olhadinha aqui nesse gráfico. Esse aqui é o gráfico de tensão deformação específica para a determinação da rigidez, a compressão paralela às fibras. Então, a gente tem aqui o gráfico de tensão e deformação específica, né, entre os testes que foram realizados com essa madeira. Então, aqui, segundo a NBR 7190, que é a norma que trata desse assunto, o valor do módulo de elasticidade E da madeira é dado segundo o diagrama acima, que é esse diagrama aqui de tensão e deformação, sendo determinados entre 10% e 50% da tensão máxima à compressão da madeira. Ou seja, nós pegamos esse parâmetro aqui, ó, entre 10, né, e 50% dessa tensão,
onde a gente consegue obter esse módulo de elasticidade a partir do ângulo de arco tangente desse ângulo alfa a partir desta equação aqui, tangente do ângulo alfa, tá? Muito bem, seguindo, já para a solução do nosso exercício de corpos de prova. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é ordenar os valores. Então, lá atrás, no meu teste, eu simplesmente fui fazendo os testes de compressão e colocando os valores na tabela. Agora aqui, eu ordeno eles por ordem crescente. Então, o primeiro corpo de prova vai ser o 49, o segundo vai ser o 50, o 3 vai ser o 55 e assim por diante, em ordem de classificação do menor valor para o maior valor de suporte de pressão dos meus corpos de prova de madeira. O segundo passo seria a determinação de 70% da resistência média. Então, a partir dessa equação aqui, onde nós temos a somatória das cargas que a gente encontrou, dividido pelo número de corpos de prova que a gente testou, né? Então, veja, fazendo aqui, colocando lá os valores, 49, 50, 55, que são esses valores aqui, né? 49, 50, 55 e assim por diante, dividido por 6, que é o número de corpos de prova, eu tive este valor aqui, 56,833, tá? Eu multiplico por 0,7 esse valor, porque eu quero 70% dessa resistência média, né? Então, multiplicando, eu obtenho aqui 39,8, tá? Então, essa é a determinação de 70% da resistência média que a gente determinou nesse cálculo simples aqui, né? Terceiro passo, nós vamos determinar a resistência característica, onde eu tenho aqui o FWK e essa equação. Aqui eu tenho o número, né, dos corpos de prova. Não esqueçam que aqui é o número dos corpos de prova, tá? Então eu tenho aqui 1,1 vezes 2 vezes o F1, o meu primeiro corpo de prova, o menor deles, né? Depois de ordenar esses corpos de prova, deu 49, mais o F2, que é o segundo corpo de prova, que no nosso exemplo aqui é 50, dividido por 2, que é esta parcela aqui, ó. Ou seja, o número dos corpos de prova dividido por 2 menos 1, ou seja, 2, né? Menos o F3, que é o terceiro corpo de prova, pensando na ordem que eu fiz, né? Ou seja, fazendo todas as considerações matemáticas desse cálculo, eu encontrei um valor de FWK igual a 48,9 megapascal, ou MPa. Ou seja, é esse valor máximo de carga que eu posso ter nesse meu tipo de madeira que eu testei, né? Muito bem. A partir disso, eu posso determinar o valor característico à compressão paralela às fibras, levando em consideração esses detalhamentos aqui. Então, a compressão paralela e tração paralela, com FC0K dividido por FT0K, que dá 0,77. A tração paralela, 1. Perpendicular, 0,25. Compressão paralela embutido, né? 1 e assim por diante, tá? Posso fazer essas considerações aqui. Muito bem. Determinação de resistência característica da madeira, o FCD, que é o que a gente está fazendo. Exemplo numérico de cálculo das seções sobre uma cobertura. Então, isso que a gente vai fazer agora, né? Já fizemos os testes, agora a gente vai submeter esse exemplo que a gente teve ali no teste, se a gente fosse calcular em uma cobertura, tá? Então, determinação das solicitações. A gente pode ter nessa cobertura, né, dois carregamentos que a gente deve levar em consideração, que são as cargas permanentes, que a gente vai chamar de G, e as cargas acidentais, que a gente vai chamar de Q, tá? As cargas permanentes, que são as cargas permanentes, né?
peso próprio da estrutura, o engradamento, o peso da telha mais 30% se considerar a absorção de água, algumas instalações especiais na estrutura e as cargas acidentais. Quais são elas? O peso de uma pessoa, por exemplo, sobre o telhado, né, que ela teve que fazer uma manutenção e tudo mais, então tem que suportar esse peso. A pressão do vento na cobertura, em vários sentidos diferentes, né? Então vamos ver aqui um exemplo de cálculo disso que a gente comentou agora há pouco. Então nós temos aqui, ó, uma treliça de cobertura de madeira está sujeita a esses carregamentos verticais distribuídos, tá? Se a gente está falando de telhado, obviamente, a gente vai ter que levar em consideração esses carregamentos verticais no sentido da gravitacional e contrários ao sentido gravitacional, tá? Então é o que diz aqui, ó, valores positivos indicam cargas no sentido da carga gravitacional, ou seja, de cima para baixo, né? E os valores negativos seriam contrários à carga gravitacional, ou seja, de baixo para cima. Então, o que eu tenho aqui de valores positivos? Peso próprio, que eu tenho 0,8. As cargas acidentais, que eu tenho 1,5 aqui, né? A força do vento de sobrepressão, que eu tenho 1,3, tudo em kilonewtons por metro, né? E eu tenho o contrário, a força de sucção do vento, de menos 1,8, que justamente, como eu disse, está incidindo de baixo para cima ali, né? O que eu tenho que fazer aqui nesse exercício? Eu tenho que calcular as ações combinadas para o projeto, no estado limite último, de acordo com a norma 7190, que é a que fala justamente sobre isso, tá? Então, já partindo aqui para a solução desse nosso exercício, eu tenho que considerar o seguinte: como eu tenho 3 ações variáveis, ou seja, as cargas variáveis, né, as cargas que variam, e as 2 cargas relacionadas ao vento, então eu tenho, sendo 2 mutuamente excludentes, né, uma exclui a outra, porque justamente a força do vento, né, que incide perpendicularmente, ou seja, no sentido da força gravitacional e contrária à força gravitacional, sinais contrários de V1 e V2, que é isso que eu acabei de dizer. Então serão 3 combinações normais de ações possíveis. Combinação 1, 2 e 3, que a gente já vai ver mais à frente, né? Então, a primeira combinação, o primeiro caso, eu tenho que levar em consideração a ação do vento, ou o WK. É tomado como ação variável secundária, tá? A ação principal seria a carga permanente e as cargas acidentais, né? No caso, as cargas acidentais aqui. Mas como variável secundária seria justamente a força do vento, né? Que são 2, lembrando, né? E assim tem o seu valor total, não multiplicado por 0,75, conforme a norma 7190, né? De 97. Ou seja, essas cargas variáveis secundárias do vento. Então, ou seja, o que vai determinar o fator de Ψ0 é o que define a ponderação desse efeito no carregamento. Então, aqui está a equação, né, onde eu tenho que levar em consideração o Ψ0 aqui e também os gama G, gama Q e tudo mais, como a gente vai ver em tabela, tá? Então, o segundo caso, para essa combinação, o vento foi tomado como ação variável principal, tá? E assim tem seu efeito reduzido em 75%, tá bom? Do total encontrado nesse valor aí. Por isso que a gente utiliza aqui vezes 0,75 desse carregamento que a gente vai levar em consideração mais à frente aí, tá bom? Então, já analisando primeiro as tabelas, né, de onde a gente vai encontrar esses valores de Psi e de gama, né? Então eu tenho aqui, ó, sendo os valores dos fatores de combinação de utilização Psi0, gama G e gama Q são retirados de tabelas que são as tabelas 5, 6 e 7 que a gente vai ver mais à frente aqui. Já vamos ver, né? Como, por exemplo, aqui a tabela 5, que é o Psi, que a gente, no caso aqui, está considerando como Psi0.
E como a gente está falando nesse exercício aqui de pressão dinâmica do vento, então, relacionada com o ψ0, então o valor que eu vou ter é 0,5. Eu vou utilizar esse valor lá no exercício, tá? Então aqui embaixo tem um asterisco, né? uma consideração importante que nós vamos considerar como ψ2 quando essa ação variável principal corresponde a um efeito sísmico, né? Certo? Terremoto, enfim, por diante, né? Assim por diante. A tabela 6, ela me dá a variabilidade do gama G, onde eu tenho ações normais, né, do vento, desfavoráveis como sendo 1,4 e favoráveis como 0,9. Essas ações desfavoráveis seria justamente o que está incidindo a favor da força da gravidade, tá? E as favoráveis que são contrárias ao sentido da gravidade, tá bom? Já a gente vai ver no exercício ali. E a tabela 7 são as ações permanentes de grande variabilidade, que justamente subentende-se como sendo o gama Q, né? Que no nosso exercício aqui são ações variáveis em geral, incluídas as cargas acidentais móveis, tá? É isso aqui que a gente está levando em consideração como sendo combinações normais, ou seja, o que a gente vai usar aqui é esse 0,4 no exercício, tá bom? Então, já vendo aqui, partindo para a solução desse exercício, nós temos o seguinte: para a determinação das combinações, será considerada, no primeiro caso, a ação da carga acidental como fator principal do carregamento. Então, essa equação aqui, tá? Eu já vou passar para frente ali, porque aqui já está o mesmo slide já resolvido, né? Então, eu tenho aqui, já levando em consideração esta legendinha, né? E a primeira legenda também do exercício, nós temos o quê? Então, nós vamos levar em consideração agora a carga acidental, né? Que nós temos o seguinte: o FD, que é o carregamento que eu quero encontrar, ele é igual à somatória de gama GI, que pela tabela nós encontramos lá, né? 1,4, já coloquei ele aqui. O GIK, que seria a carga correspondente ao peso próprio, como está aqui na legenda, né? Então seria 0,8, então já está aqui o 0,8, mais gama Q, que no caso aqui o gama Q será considerado 1,4, segundo a tabela 7, que a gente já viu lá, né? O gama Q está aqui 1,4, tá? Levando em consideração a tabela. O QK seria o peso acidental. Então está aqui, ó, a carga acidental, né? É 1,5. Então está aqui 1,5. O meu ψ0W, que pela tabela lá também eu encontrei 0,5, né? A tabela, se não me engano, a tabela 6, né? Deixa eu voltar aqui. A tabela, não. Aqui, ó, a tabela 5, né? Encontramos aqui 0,5. E também o WK, que seria a carga referente à ação da sobrepressão do vento, que está aqui, né? 1,3 está aqui. Então eu achei como carregamento aqui o valor de 4,13 kN por metro. Tá certo? Esse é o valor da ação dessa carga acidental no meu como carga acidental nessa estrutura de madeira, né? Muito bem. Agora, segundo caso, serão consideradas as ações de sucção e sobrepressão do vento como composição principal. Então, são duas considerações que a gente vai fazer agora. A primeira delas eu vou considerar o V1, que é justamente a sobrepressão. Então, a gente vai encontrar aqui o FD, né? Levando em consideração a somatória desses valores aqui, que já vou falar um por um para ficar bem claro, né? Somatória do Q nessa equação, né? Do gama GI, que seria o que a gente encontrou lá na tabela 6, né? Como sendo 1,4
o GIK, que segundo aqui a nossa legenda, seria o peso próprio, que está aqui, né, da cobertura. Peso próprio, ou seja, mais o peso da cobertura, né, de 0,8, está aqui. Mais o gama Q, que seria 1,4. Nós temos aqui também o 0,75, né? Que seria justamente os 75% dessa parcela da equação que a gente comentou ali atrás, né? O W1, que seria a carga de sobrepressão do vento, que é 1,3, de acordo aqui com com a nossa legenda, né, do exercício. Nós temos também o Psi0W, que é 0,5, de acordo com a tabela que a gente viu lá mais no início do exercício. E o QK, que seria a carga acidental aqui de 1,5. Fazendo todas as considerações matemáticas aqui, eu tenho um valor de FD igual a 3,54 kN por metro. Tá? E, enfim, no último caso, né, que é o valor de W2, assumirá o sinal negativo devido ao efeito de sucção, né, que é justamente o efeito do vento contrário à ação gravitacional, certo? Então, a parcela, veja só, a parcela referente ao Psi0W e QK, né, que corresponde justamente à carga acidental, nós vamos considerar como sendo zero. Por quê? Porque como eu estou com uma carga contrária ao valor da carga acidental e até do peso próprio da minha estrutura, então eu não vou considerar essa carga acidental. Né? Eu considero a carga acidental quando for favorável à ação da gravidade. Né? Como aqui é contrária à ação da gravidade, então eu não considero essa carga acidental. Então, aqui nós vamos considerar o V2, que é a sucção, justamente, né? O peso a carga de sucção da minha estrutura. Então, o que eu tenho aqui? A somatória, o FD, que é a carga que eu quero encontrar, é igual a gama GI, que seria, nesse caso agora, o 0,9, de acordo com a tabela 6, que nós vimos lá atrás, né? Justamente por ser contrário à ação da gravidade, que nós vimos na tabela lá, que seria favorável agora, né? Eu tenho o GIK, que seria o 0,8, que é o peso próprio, mais o peso da cobertura, né? Tá aqui o 0,9, que esqueci de sublinhar. O Y, que é o gama Q, que é 1,4, de acordo com a tabela, né? Que nós encontramos lá atrás também, a tabela 7, eu acho que era. O gama, isso, 7 mesmo, aqui, ó, 1,4, segundo a tabela 7. 0,75, que é justamente 75% do valor que eu quero. Está aqui, né? O W2 mais o Psi, ou melhor, o W2, né? Está aqui, que seria o valor de sucção aqui, que é de menos 1,8 kN por metro, tá? E justamente essa parcela aqui que eu igualei a zero, né? Então eu não considero ela na minha equação aqui. Então, fazendo todas as considerações matemáticas, todos os cálculos ali, eu vejo que FD é igual a menos 1,17 kN por metro. Ou seja, eu tenho menos 1,17 kN por metro incidindo em uma direção contrária à força gravitacional. Eu tenho 3,54 e 4,13 kN por metro incidindo favoravelmente à carga gravitacional. Como eu encontrei um valor lá atrás de resistência dessa madeira na utilização desse telhado, né, a partir de ensaio, então agora eu consigo, a partir daquele resultado em MPa, né, de carga que a minha estrutura suporta, eu já posso traçar
uma estratégia de cálculo para eu poder fazer essas minhas considerações matemáticas dessa problemática aqui desse telhado, tá? Então, assim nós terminamos nossa aula. Espero que vocês tenham entendido tudo. Se ficou alguma coisa que vocês não conseguiram entender, manda uma mensagem para que a gente possa sanar essas dúvidas, ou no WhatsApp, ou aqui mesmo nos comentários do vídeo, enfim, qualquer situação que você achar que mereça esse contato, tá certo? Então, ficamos por aqui na nossa aula, nos vemos na nossa próxima aula do nosso canal. Até mais!